الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Respeitados irmãos, estimadas irmãs, antes de mais nada gostaria de agradecer ao Gabinete Juvenil do Conselho Islâmico por esta iniciativa e acredito também que iniciativas do gênero estão a acontecer. Ontem tivemos mais um programa no Masjid Al-Aqsa, no Chopal, e é importante que este assunto realmente seja agora já discutido sobre a questão da Palestina. E pediram-me para fazer uma apresentação da trajetória histórica deste conflito. Eu, na verdade, não vou trazer aqui algo de novo que está fora do alcance do vosso conhecimento. Simplesmente é uma forma de recordar e lembrar aquilo que em outros momentos, em outras ocasiões, temos estado a acompanhar. E porque o tempo que tenho é escasso, vi no programa, tanto que até já começamos tarde, são quase 45 minutos, vou tentar ser muito breve na minha apresentação. Mas antes de entrar diretamente no assunto, gostaria aqui de colocar duas questões. A primeira delas é, quando nós falamos do conflito entre a Palestina e Israel, faz sentido falarmos de um conflito entre dois Estados? Não me parece muito que seja assim. Em outras palavras, poderíamos falar que no tempo colonial em Moçambique, nós tínhamos um conflito entre Moçambique como Estado e o Império Português colonizador? Não. Simplesmente tratava-se de uma ocupação selvagem colonial sobre um povo. A mesma coisa está a acontecer hoje na Palestina. Por um lado, existe um colonizador, por outro lado, há um povo oprimido. É o que está a acontecer na Palestina. Da mesma forma que os povos africanos conseguiram tirar o colonizador, de uma ou de outra forma, nós cá tivemos a Guerra de Libertação Nacional. Então, aquele processo de colonização que hoje está a devastar a Palestina também deve acabar de uma ou de outra forma. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, para quem acompanha o problema da Palestina agora, desde o dia 7 de outubro, esta questão chamada Tempestade Al-Aqsa pode lhe parecer uma novidade, mas que, para quem já vem acompanhando a história, sabe perfeitamente que o que está a acontecer agora na Palestina é simplesmente mais um episódio de uma novela antiga, que já tem mais de 100 anos. É precisamente a partir daí que nós temos que voltar para a história. O que está lá ninguém apaga. Tenho aqui várias questões que eu gostaria de colocar, mas tentemos voltar um pouco para a história e vermos a Palestina sob o domínio do Império Otomano. Isso já nas vésperas da Primeira Guerra Mundial. Então, o Império Otomano começou naquela altura por sofrer uma crise econômica significativa em meados do século XIX. E essa crise acabou abrindo caminho para uma potência ocidental, que é a Grã-Bretanha, poder entrar na região sob a capa
de missões estrangeiras, ou o que mais tarde ficou conhecido de Cruzada Pacífica. E neste momento, os interesses da Grã-Bretanha convergem com os interesses do movimento sionista internacional. Por um lado, os interesses britânicos precisavam de um parceiro estratégico para os viabilizar. E esse parceiro foi precisamente o movimento sionista internacional. E, por sua vez, o movimento sionista internacional também precisava de uma mão forte que lhe garantisse o apoio necessário para o seu projeto de criação de uma pátria nacional para os judeus na Palestina. Então, os interesses convergem, uma mão lava a outra. E em 1830, o secretário dos Negócios Estrangeiros britânico comprometeu-se a dar seguimento ao estabelecimento de um lar nacional para os judeus, tanto que a Grã-Bretanha abriu seu primeiro consulado em Jerusalém em 1838, tirando partido da lei de paz otomana. E os britânicos, naturalmente, ajudaram os judeus a comprar terras na Palestina e a construir nelas colônias judaicas. Portanto, por um lado, eles queriam cortar a linha de comunicação entre a Ásia e a África, impedindo quaisquer futuros movimentos militares e garantir que os seus interesses econômicos pudessem seguir livremente e naturalmente o seu rumo para a Índia. Portanto, mas por outro lado, haviam restrições severas por parte do Império Otomano em relação à imigração dos judeus da Europa para a Palestina. Mas mesmo assim, e na altura, o sultão Abdulhamid II, que era o sultão do Império Otomano, ele proibiu a emissão de qualquer resolução que encorajasse os judeus a imigrarem para a Palestina. Mas o que a Grã-Bretanha fez? Começou, através de terceiros, comprar terras para ajudar a vinda dos judeus para a Palestina. E, precisamente nessa altura, eles avançam para um projeto de criação de uma ferrovia de Jaffa a Jerusalém, que era o primeiro ponto de apoio para o mandato britânico na Palestina. Naturalmente, depois da Primeira Guerra Mundial, não é? O Império Otomano foi vencido nesta guerra e as potências ocidentais dividiram a herança do Império Otomano entre si, e porque também precisavam da ajuda dos judeus, então havia aí uma troca de favores. Vocês ajudem a nossa causa para nós podermos vencer o Império Otomano e, em contrapartida, nós também vamos ajudar a vós a criar um lar nacional dos judeus na Palestina. Por um lado, o Ocidente tinha todo o interesse em correr com os judeus, tanto que já faziam muita confusão na Europa, então em correr com eles da Europa. E os judeus também, talvez por interpretações religiosas, queriam voltar para aquilo que era o lar dos seus ancestrais na Palestina. Portanto, como podem ver, estimados irmãos, nós estamos a falar aqui de coisas que estão a acontecer sem que os palestinos fossem consultados. Portanto, a ocupação de Israel na Palestina é um problema da Europa. O povo palestino simplesmente foi encontrado em contrapé para pagar os crimes da Europa e do Ocidente em geral. E isso que está a acontecer hoje, simplesmente, digamos, são vários episódios de uma mesma novela. Portanto, e aqui entra em cena também a chamada Declaração Balfour, de 1917.
Nós ainda vamos ver um pouco sobre essa declaração, e é muito interessante. A declaração de Balfour, o que é que realmente aconteceu? Tenho aqui já a declaração de Balfour. A declaração de Balfour é o documento no qual o governo de uma potência da época, no caso a Grã-Bretanha, respalda pela primeira vez o estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Portanto, o então ministro britânico das Relações Exteriores, Arthur Balfour, assinou em 2 de novembro de 1917 a Carta entendida como o ponto inicial do conflito árabe-israelense. A declaração do então ministro britânico de Relações Exteriores foi enviada a um dos proponentes, que é o líder do sionismo, movimento que defende a autodeterminação do povo judeu em sua terra histórica, que vai do Mediterrâneo até o lado oriental do Rio Jordão, uma área que passou a ser conhecida como Palestina. Portanto, ele na carta diz que apoia, quer dizer, a Grã-Bretanha apoia o estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Mas, ao mesmo tempo, a própria carta ou a própria declaração alerta para que não se prejudiquem os direitos civis e religiosos de comunidades não judias que já estavam lá. Isto, naturalmente, depois foi desconhecido. E a promessa sugeria que a Grã-Bretanha apoiaria a luta por independência dos árabes. Vejam só, estimados irmãos, a Grã-Bretanha ajuda os judeus a estabelecer um lar nacional na Palestina. Ao mesmo tempo, deveriam os judeus apoiar a Grã-Bretanha na sua luta contra o Império Otomano na Primeira Guerra Mundial e, ao mesmo tempo, também o Ocidente promete aos árabes, se lutassem a favor dos aliados ocidentais contra o Império Otomano, eles iriam ajudar a independência dos árabes na maior parte das terras do Império Otomano, boa parte delas no Oriente Médio. Então, só que depois da derrota do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, depois dessa derrota, o Ocidente não cumpriu com as suas promessas. A independência de que tanto sonhavam os árabes simplesmente não aconteceu. Entraram numa fase de colonização. Esta é a razão porque é que muitos dos árabes consideraram-se traídos. E esta história se repete. Nós ainda continuamos a confiar nas mesmas pessoas. E se repete. Então, o governo britânico esperava que a declaração de Balfour ajudaria a colocar os judeus, especialmente os que moravam nos Estados Unidos, a favor dos aliados durante a Primeira Guerra Mundial. Então, com a derrota do Império Otomano no conflito, o texto foi respaldado pelos aliados e incluído em 1922, no mandato britânico sobre a Palestina pela Liga das Nações. A Liga das Nações, que é a organização que antecede as Nações Unidas atual, então foi encarregado formalmente o Reino Unido da administração desses territórios. Mais uma vez, o Médio Oriente, incluindo a Palestina, ficou ocupado. Só que, por outro lado, também começam já a criar-se movimentos dentro dos países árabes contra a ocupação de Israel. E Israel nunca respeitou nenhum acordo, desde essa altura até hoje, nunca respeitou nenhum acordo. Porque mesmo a divisão da terra, que dizia que 55%
era para os judeus e 45% para os palestinos, hoje se formos já para o terreno, vamos encontrar que os judeus ocupam quase a totalidade da Palestina, tirando a faixa de Gaza e mais algumas regiões. Significa que eles não respeitaram. E onde é que estão as Nações Unidas? Onde é que estão os Estados Unidos da América, que prontamente mandaram um porta-aviões? Mas há um outro caso também, não menos relevante, que é o Tratado Secreto de Sykes-Picot, que acabou dividindo todo o Médio Oriente e deixou lá problemas que até hoje nós estamos a viver o seu impacto negativo. Sykes-Picot, portanto, desenhou um mapa do Médio Oriente sem olhar para as diferenças étnicas, não é? Sem olhar nem sequer para as populações, porque quando os judeus chegaram, já estava ali o povo palestino e foram acolhidos, e até mesmo quando a Igreja Católica abre as suas portas para a Inquisição, no século XV, muçulmanos e judeus fugiram da Andalúcia e foram recebidos aqui, na Palestina. Até porque alguns e muitos sábios diziam que se não tivesse aparecido o Islã, o judaísmo já teria desaparecido. Mas vejam a maneira como estão já a agradecer. Portanto, e é importante nós deixarmos uma coisa aqui bem clara. Uma coisa é falarmos de Israel e outra coisa é falarmos de judeus como tal. Porque até hoje, estimados irmãos, se vocês entrarem na internet e acompanhem o que está a acontecer, vão encontrar que há muitos judeus também que estão contra o que está a acontecer agora. Nem todos eles estão de acordo. Talvez isto explique melhor porque que o Corão sempre chama-nos a atenção. Reparem quando fala do povo do livro, e nós sabemos que o povo do livro são os judeus e cristãos. Reparem que o Corão nunca generaliza, sempre diz "wa min ahlil kitab", entre o povo do livro há os benfeitores, mas a sua maioria é depravada. O que é que isto quer trazer para nós? Então, o problema estaria no judaísmo como religião? Ou o problema estaria numa interpretação errada da religião que acabou criando o movimento sionista internacional? Portanto, se nós definirmos bem os conceitos e irmos para o movimento sionista internacional, então judeus, cristãos, muçulmanos, todos eles são vítimas desse movimento. Isto é importante nós conhecermos, quer dizer, não lançarmos as pedras para qualquer canto. É importante. E se nós voltarmos também para a nossa história islâmica, vamos encontrar esses episódios mesmo até na vida do próprio Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quando veio o líder dos judeus em Medina, Abdullah ibn Salam, e veio ter com o Nabi alaihi salatu wassalam e abraçou o Islã, e ele disse: "Ya Rasulallah, ó mensageiro de Allah, não divulgue o fato de eu ter abraçado o Islã, mas quero que chames os judeus para aqui e pergunta a eles sobre mim." E ele ocultou-se num quarto e o profeta perguntava: "O que é que vocês dizem acerca de Abdullah ibn Salam?" Eles disseram: "Olha, esse é o nosso líder, filho do nosso líder, o nosso sábio, filho do nosso sábio." Então o profeta disse: "E o que é que vocês acham se ele abraçar o Islã?" Eles disseram: "Que Allah lhe proteja disso, ele não pode fazer uma coisa dessas." Abdullah ibn Salam apareceu imediatamente e disse: "Ó judeus, vocês sabem perfeitamente que este é o homem que vocês encontram seu registro nas vossas escrituras. Eu hoje digo: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah."
E os imediatamente ali mesmo disseram: "Ya Muhammad, sabe, peço com a vossa permissão, este é o nosso maior estúpido, filho do nosso maior estúpido." Ali mesmo. Mas Abdullah ibn Salam continuou com o seu Islã, e muitos outros também acabaram abraçando o Islã. E vamos encontrar isto na vida do próprio Nabi. Um dos líderes judeus em Medina, Huyay ibn Akhtab, a sua filha Sofia era a esposa do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Então, e hoje também acontece. Portanto, tanto judeus como muçulmanos, cristãos, estão sendo vítimas do movimento sionista internacional. E é este movimento que está a criar toda esta confusão, desde o declínio do Império Otomano até hoje, que estes conflitos não param. O que eles pretendem, na verdade, é apagar um povo, apagar um país que já existe. Então, é sobre a Palestina que eles querem construir o seu grande projeto. Voltemos agora para o Sykes-Picot, que é o acordo secreto que muitos consideram estar na raiz dos conflitos no Médio Oriente. Então, os conhecedores da matéria dizem que praticamente nenhuma das atuais fronteiras do Oriente Médio foi delineada no documento concluído em 16 de maio de 1916, que é a data deste acordo, pelos diplomatas Mark Sykes, que era britânico, e François Georges Picot, que era francês. O acordo Sykes-Picot, portanto, por um lado, traiu as promessas de liberdade feitas aos árabes pelos britânicos em troca de seu apoio na luta contra o Império Otomano. Quando eu dizia que temos que voltar para a história, é importante percebermos isto. É importante, porque nós ainda continuamos a confiar neles. Continuamos a confiar. Muçulmanos e não muçulmanos. Porque a ideia inicial do acordo era de que palestinos e Israel, cada um tivesse um Estado. E pelo menos as Nações Unidas também iam por essa via, 2 Estados. Mas na prática, o que Israel quer não são 2 Estados, é um Estado que o outro deve desaparecer, neste caso que é a Palestina. É interessante ver também que, para quem não entende como é que as coisas ocorrem, pensam que o movimento Hamas simplesmente apareceu do nada, foi provocar uma colmeia de abelhas, agora que se aguente. Não, não é assim. Não é assim. O movimento Hezbollah, o movimento Hamas, por que devem ser considerados como movimentos terroristas? E é isso que eles tentam fazer passar. Mas é importante também perceber uma coisa, que tanto o movimento Hamas como o movimento Hezbollah, quando começaram, eram movimentos simples. Quem os fortaleceu? Foi o próprio Israel. E isso está na história. Foi o próprio Israel. E qual era o objetivo de Israel em fortalecer e reconhecer o Hamas? Simplesmente porque depois que surgiram os movimentos seculares no mundo árabe que lutavam pela causa da Palestina, e nós temos aqui o caso do movimento que foi liderado por Yasser Arafat, o outro que surgiu no Egito, no tempo de Jamal Abdel Nasser. Estes movimentos, como eram seculares, havia todo o receio de ganharem, de ganharem relevância na opinião internacional. Então,
ajudando estes movimentos, iria entreter os árabes entre si. Então, eles ficavam a lutar contra aqueles movimentos seculares, enquanto Israel ia fazendo desenvolvendo o seu projeto. Então, de repente, os mesmos movimentos hoje viraram-se contra Israel. O tiro saiu pela culatra. Portanto, aqui realmente o tempo não nos ajuda muito, mas quais são as lições que podem ficar de tudo isto? Porque o que Israel está a fazer agora é um ato de terrorismo sem nenhuma sombra de dúvida. Mas ninguém chama eles de terroristas. E quando os soldados israelenses, quer dizer, morram, só dizem que, olha, foram mortos pelo grupo Hamas. Agora, quando os palestinos morrem, simplesmente são pessoas que morreram. E devem estar a acompanhar os vídeos que estão aí a circular, coisas chocantes, chocantes. Por que Israel não vai atacar os militares e ataca inocentes? Esta barbaridade toda. E é interessante ver, só para terminar aqui, que se nós voltarmos para aquilo que hoje as Nações Unidas defendem do direito internacional, o que Israel está a fazer neste momento considera-se, à luz da lei internacional, um genocídio, crime contra a humanidade. Mas nenhum deles vai parar no TPI. Mas outros países, Hamas, poderá parar no TPI. Mas Israel não vai parar no TPI, mesmo estando a cometer um crime, um genocídio contra a humanidade. O que está a fazer agora? Aquelas crianças não têm culpa nenhuma. São pessoas inocentes. Estão a ver agora vídeos que o Hamas está a divulgar, libertando alguns reféns. Nem um arranhão tem. Eles dizem que eles comem o que nós comemos. De acordo com as condições que temos também, eles têm. E foi liberta uma mãe com sua filha. Uma mãe norte-americana com sua filha. Já voltaram. Mas quantas pessoas morreram do lado palestino? Portanto, estimados irmãos, este conflito, o que está a acontecer agora na Palestina, não é novidade, é mais um episódio de tantas coisas que já vêm, já desde o século passado até hoje. Então, quando este povo, cansado de sofrer, está a tentar retaliar, é rotulado de terroristas. E aparece assim agora já na internet. Estes são terroristas. E quem está a dizer isso são nossos concidadãos moçambicanos, simplesmente porque pertencem a uma determinada igreja. Só. E nós sabemos disso, sejamos justos. O que está a acontecer lá não acontece apenas com muçulmanos, acontece até com cristãos, até os próprios rabinos judeus que estão contra isto. Portanto, é o sionismo internacional, um movimento altamente terrorista que transformou a faixa de Gaza numa prisão sem precedentes, prisão a céu aberto. É a maior colonização dos tempos modernos. Então, estimados irmãos, termino por aqui e pela atenção dispensada, meu muito obrigado. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.